obrigado por estarem presente mais uma vez aqui em mais um episódio do LPI em Foco, que é o podcast da Raia Dose Certa, Drogazil Dose Certa. Hoje a gente tem mais uma conversa super especial. Estou particularmente feliz de estar recebendo hoje aqui um colega queridíssimo, Dr. Bruno Watanabe, para um assunto em que ele é especialista. Então, hoje o tema é escutativa, clareza e rapport, práticas para melhorar a comunicação na ILPI. Então, assim, esse é um assunto de extrema importância, a gente abordou aqui algumas vezes de algumas maneiras, mas não com a profundidade que eu acredito que a gente vai dar hoje para o tema. Porque o Bruno, ele é médico, né, formado pela Unisa em 2010, ele é especialista em medicina de família e comunidade aqui pela USP, se formou em 2013, também é acupunturista, né, Bruno? O Bruno, ele é referência em comunicação clínica desde 2014, ele trabalha em capacitação de profissionais de saúde no desenvolvimento de habilidade de comunicação, é muito focada no cuidado centrado na pessoa. O Bruno tem um reconhecimento internacional, ele é fellow pelo Plant Tree International desde 2025, né, deste ano, um título que celebra seu compromisso com a humanização na saúde. O Bruno, ele foi líder também no maior hospital privado da América Latina, maior e melhor hospital privado da América Latina, foi médico gestor e referência em práticas de qualidade também em segurança do paciente desde 2017. O Bruno também, ele é autor de um e-book, né, chamado Comunicar para Cuidar, um guia para profissionais de saúde, lançou em 2022, coautor também de capítulos sobre a comunicação no Manual do Médico Residente, da USP, também lançado em 2017, criador do curso online Navegando na Consulta Segura, lançado em 2014, com o método próprio do Dr. Bruno Watanabe. Dr. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né? O Bruno que se deslocou aí do interior de São Paulo para nos prestigiar aqui, então agradeço amplamente, né? Bruno, como é que você entendeu que você tinha jeito, ou que você gostava aí sobre comunicação com o paciente, né? E eu acompanho bastante suas postagens, eu vejo, né, o quanto é relevante isso para os pacientes e o quanto a gente, na saúde, né, eu também, enquanto enfermeiro, o quanto a gente muitas vezes não valoriza isso, né? Onde é que você percebeu que isso era um ponto que seria relevante na sua carreira? Bom, primeiramente, boa tarde, Ale. Obrigado pela oportunidade. É, eu descobri a comunicação quando eu ainda era criança, acompanhava minha mãe no consultório odontológico com ela, e aos poucos eu fui me deparando a forma como ela se comunicava com seus pacientes. Isso me encantava, mas eu não sabia o que era aquilo, né? E ela também não sabia. Quando eu fui crescendo e levando isso para mim, especialmente depois que eu entrei na medicina, eu falei, eu quero fazer uma coisa que a minha mãe faz muito parecida. Como que ela faz aquilo, né? E ao longo da medicina eu fui descobrindo formas de se comunicar com o paciente através da entrevista clínica, da anamnese, etc. Mas nunca, de fato, alguma coisa que me ensinasse sobre como me comunicar, né? Então aprendi a fazer diagnósticos clínicos, fazer o raciocínio clínico, mas como me comunicar de uma forma adequada com o paciente, né? Quais técnicas desenvolver, se tinha técnicas, etc. E isso, para mim, era um mistério. Eu achava que era um dom. Hum. Na minha faculdade inteira, eu via profissionais encantadores, que eu falava, nossa, aquele professor me encanta, né? Aquele professor sabe exatamente como se comunicar, e os pacientes gostam e voltam. Por outro lado, tinha outros que nem eram, não tanto assim, né? Eu falava, puxa, mas ele é ótimo clinicamente, por que os pacientes não estão gostando dele e tal? E eu não sabia o que era isso. Eu só descobri isso depois que eu fui para a área da medicina de família, para uma área mais que fala sobre comunicação. E na residência de medicina de família eu me deparei mais com esse formato de estudar sobre a consulta. E quando eu comecei a entender que a comunicação você pode treinar, aprender e ensinar, para mim abriu o mundo. Então eu falo que a comunicação ela mudou a chave e eu comecei a entender que aquilo que eu fazia, que eu via minha mãe fazer com os pacientes, eu falava, eu consigo treinar. E o que você via com a sua mãe, Bruno, assim, que
que te estimulou, assim? O que te encantava lá quando você via na sua mãe e que hoje você se enxerga fazendo? Eu acho que o interesse pelo paciente, o olho no olho, o estar presente, o contato genuíno que cativa. Aquela presença que você está dentro do consultório, dentro do atendimento ou qualquer foco que você esteja, mas você está prestando atenção àquilo que o paciente está falando, a forma como ele está reagindo, é, insights que você começa a fazer assim de, poxa, de que forma que ela trazia esse encantamento, né? Essa preocupação legítima com o paciente. Então, acho que isso era o que me encantava, que agora eu sei dizer que era exatamente uma escuta empática, ativa, um rapport, Uhum. né? Que eu consigo agora dar nomes e treinar que antes eu não sabia. Que antes eu achava que era o dom dela. Eu achava que era a forma dela atender, a Mas personalidade. também era, né? No caso da sua mãe, ela não estudou, era um dom, né? Na verdade, eu acho que era um dom em partes. Eu acho que ela tinha aquilo, da preocupação genuína com a pessoa, mas ela não sabia que ela poderia desenvolver mais ou ela não sabia explicar o que que ela fazia. Ela só falava assim: se preocupe mais com o paciente. Tudo bem, mas como que eu me preocupo mais com o paciente se eu nunca tive nada assim? Eu consigo melhorar? Porque muitas vezes eu pegava exemplos de profissionais que não tinham uma conduta tão adequada e falava assim: poxa, mas será que eu tem formas de eu melhorar? Ou será que tem um paciente para cada médico? Tem um jeito de tratar cada paciente? Não, na verdade, no final das contas se eu melhorar, se eu melhorar a minha comunicação, a minha atitude, eu consigo lidar com qualquer paciente, em qualquer situação. Então, acho que foi isso que me encantou na forma que ela atendia e que ao longo da minha graduação, da minha formação, enquanto médico, eu pude me deparar para falar assim: nossa, tem formas de melhorar esse cuidado. E acho que isso foi a virada de chave para mim, pelo menos. A partir disso, eu comecei a entender o que ela fazia, comecei a aprimorar e treinar, e eu comecei a receber, inclusive, mais elogios e menos reclamações dos pacientes por conta disso. Porque eu conseguia, de fato, escutar as necessidades, as preocupações, os medos, as angústias que os pacientes e os familiares traziam e que muitas vezes, na formação, a gente às vezes não acaba dando tanto tempo, né? A gente fala, Uhum. poxa, a gente está toda hora atribulado com tempo, com horário, com formas de o que fazer com o próximo paciente, então a gente está toda hora sem pensar de forma adequada e sendo que a gente se parasse, escutasse, acolhesse, a gente conseguiria fazer melhores diagnósticos ou diagnósticos mais assertivos, tratamentos mais específicos para as necessidades de cada paciente. Bruno, e você está falando, eu estou aqui pensando, né? Primeiro, já pensei em um monte de coisa. Vamos lá, deixa eu estruturar aqui, né? Assim, primeira coisa é, durante a graduação, né? O que vocês recebem é, é mais um roteiro, né? Do que falar durante a consulta, né? Como fazer a anamnese, né? É mais um roteiro, mas sem tanta técnica de comunicação, né? Exato. Porque ali tem o que você perguntar para você chegar no seu diagnóstico, né? Mas isso é só para chegar no diagnóstico, não é para chegar na pessoa, né? Então, eu Exato. acho que esse é um ponto, né? E outro ponto é chegar na pessoa requer muito mais técnica, não é simplesmente se comunicar, não é só falar, né? Uhum. Porque às vezes você vai numa consulta, já aconteceu comigo, você vai numa consulta que o médico ele tem uma super boa vontade, ele quer se comunicar, mas ele não tem a melhor técnica e ele acaba falando muito, mas você sai dali ainda cheio de dúvida, eh, cheio de receio, de medo às vezes, né? E ele falou, ele acha que ele cumpriu a missão dele, uma consulta às vezes ali de uma hora, já aconteceu comigo, lá numa consulta de uma hora, ele me explica tudo, assim, que ele está vendo ali nos exames, mas assim, num nível de detalhe absurdo, o que eu acho muito legal, assim, valorizei muito porque ele estava ali tentando, de fato, me explicar tudo nos mínimos detalhes, mas eu ainda saí dali com dúvida e alguns receios e, assim, absorvi 20% no máximo do que ele me falou lá, né? Sim. Então, acho que por isso que é importante conhecer como se comunicar de fato, né? E passar o que você precisa passar e escutar muitas vezes também o que você precisa escutar, né? Então, aí acho que esse é onde a técnica vai te levar, né?
Exatamente. Acho que tem uma... A escuta ativa, ela... Muitos profissionais, ou inclusive a gente aprende muito a falar, né? Que nem você falou, a gente, na medicina, a gente aprende a fazer anamnese focada na doença, para chegar na sintomatologia, nos sinais e sintomas, para fazer diagnósticos mais claros e assertivos. Explica só o que é anamnese, Bruno. Pode ser que tenha gente Perfeito. que não esteja Boa. familiarizado com o A termo. anamnese é a parte da história clínica, né? Então, como que a gente chega no, naquele raciocínio clínico, né? Então, a gente tem toda a parte de sinais que a gente pesquisa, sintomas, por exemplo, se a gente vai estar pesquisando, você veio com uma dor, então tem que pesquisar, poxa, dor é quanto tempo que você está com essa dor, como que é o tipo de dor, se ela é pulsação, se ela é enfacada. Então, a gente aprende todo um roteiro, que nem você colocou, que é um roteiro que ele nos ajuda e nos guia para a gente fechar diagnósticos. A gente brinca que a história clínica a gente vai fazendo um funil. Então, a gente vai partindo de coisas mais abrangentes e vai fechando, para a gente ter maior certeza daquilo que é. Medicina é uma área de probabilística, né? Então, o que tem maior chance de ser aquele raciocínio, aquela doença. Por outro lado, uma das coisas que a medicina, ou pelo menos na minha formação, eu não tive tanto, que é a questão de aprender a fazer perguntas para abrir um pouco o funil. O que é abrir o funil? É você fazer perguntas para você entender a pessoa. Então, você fazer perguntas abertas, em que você consiga entender o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está preocupada, quais são as ideias que aquela pessoa tem com relação à dor que você está me trazendo, né? Então, o que você acha que é essa dor, Arabi? Né? Você está preocupado por quê? Né? Para cada pessoa, a dor ela vai se significar de alguma forma, né? Às vezes a pessoa tem preocupação porque a dor pode ser uma doença grave. Às vezes não, a dor é só uma coisa que ela pode só tomar um remédio, enfim. Cada pessoa vai ter sua percepção. Então, se você não aprende a fazer as perguntas certas, focadas na pessoa, você acaba perdendo um pouco esse detalhe que é só na doença, né? Você fica só na doença. Uhum. Tá paciente está com dor, dá um remédio. Não é só Uhum. dar um remédio, é você entender o que aquilo representa para a pessoa. Outras coisas importantes que você aprende quando você abre o leque de perguntas, focado mais na pessoa, né, digamos assim. Você aprende a perguntar sobre funcionalidade. Então, o que essa dor está te limitando no seu dia a dia? Porque muitas vezes a pessoa era funcional, a pessoa fazia as coisas do dia a dia, mas por conta daquela sintoma, ela parou de fazer, né? E isso é importante para ela. Às vezes é importante para ela cuidar daquilo lá porque vai reabilitar ela, digamos assim. Uma outra pergunta que é muito importante, expectativa, né? Então, o, quando ela está buscando uma ajuda por conta de uma dor, o que ela espera daquele tratamento? O que ela espera do profissional de saúde, né? Então, fazer essa pergunta, ela é muito... Parece muito simples fazer, mas o que você espera de mim? Mas muitos profissionais têm medo de perguntar isso para o paciente. E uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha a comunicação é perder esses medos, essas inseguranças e fazer essas perguntas que são importantes. Por que ele tem esse medo, você acha? Do que se diz? Esse medo de fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que pega muito uma questão de vulnerabilidade. Então, eu falo enquanto da parte médica, né? Mas acho que de uma forma geral, a gente, enquanto está atendendo um paciente, a gente tem um pouco de insegurança de demonstrar vulnerabilidades com medo de que o paciente não confie. Mas é justamente, e eu posso dizer de experiência clínica, né? E até do que a evidência da literatura traz, quando você se mostra mais vulnerável, é o momento em que você traz um rapport com o paciente, você entra na mesma sintonia, né? Então, no final das contas, não significa dizer eu não sei, Uhum. significa dizer assim, olha, nesse momento que você está tendo, eu não sei, mas eu vou buscar saber para te ajudar da melhor forma. Uhum. Então, é a corresponsabilização. É ao mesmo tempo que você traz uma certa insegurança, uma incerteza, é você aprender a lidar com essa insegurança, com essa incerteza e trabalhar da melhor forma, mas passando essa confiança para o paciente, né? Então, acho que a questão é como que você comunica isso de uma forma que você seja parceiro. Então, hoje em dia, o que tem dificuldades é a gente assumir essa parceria, né? Essa questão de estamos juntos, estou junto de você, vamos junto. Não importa o que você tenha, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui para passar isso junto com você. Essa corresponsabilidade.
Então, a comunicação, ela ajuda exatamente nisso, a você trazer essa confiança, esse comprometimento genuíno de que você está junto com a pessoa. Esse rapport, essa confiança, isso vai aumentar e vai fazer com que o paciente tenha mais segurança naquilo que você está trazendo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito essa questão de confio ou não confio, né? Vou naquele profissional ou não vou? Por que o tal determinado profissional encanta ou não encanta? Muitas vezes é a forma como você está passando essa mensagem. É o seu discurso, é a sua comunicação, é a forma que você está passando essa segurança. Acho que estava aqui pensando sobre a importância da comunicação, além do que você já comentou, que é trazer segurança para o paciente para ele voltar a passar comigo, ou só a satisfação do paciente quando sai do consultório. Eu acho que esse já é um ponto super relevante, né? Mas acho que além disso, né, Bruno, eu acho que isso deve muitas vezes trazer alguns benefícios para o tratamento na prática, né? Assim, essa abertura de comunicação, essa abertura desse canal, essa deixar de lado esse receio da vulnerabilidade, etc. Eu acho que ele abre um canal que você acaba muitas vezes, talvez, chegando. Aí é o que eu estou inferindo, na verdade é uma dúvida, né? Eu imagino que você consiga muitas vezes até auxiliar isso no diagnóstico e no tratamento, né? Sim, a comunicação, ela vai te ajudar, inclusive, a fazer com que os pacientes aumentem a adesão ao tratamento. Que é o que você trouxe, né? Você falou assim, eu fui no médico e eu não senti muita confiança. Ou eu saí sem entender, fiquei 1 hora com ele e eu saí sem entender aquilo que tinha sido combinado. A comunicação clara, né? Utilizando uma linguagem simples, acessível, na linguagem do paciente, faz com que o paciente entenda o tratamento. E aí, quando ele entende o tratamento, ele vai aderir. Ou se ele não entender, ou se não ficar claro, é importante que o profissional de saúde aprenda a fazer perguntas para falar assim, Arley, estou percebendo que, não sei se ficou claro para você. Você pode repetir com as suas palavras o que você entendeu? Talvez se o médico tivesse explicado isso, você falar, doutor, olha, acho que não ficou claro esse ponto, esse ponto, esse ponto. Sem problema, então eu me explico de novo. Então a ideia é que quando a gente aprende a comunicação, a gente também aprende a fazer esse tipo de pergunta, que é contraintuitivo, né? Que nem eu te falei, perguntar sobre expectativa é assim, Arley, você veio me procurar, mas qual que foi a sua expectativa? O que que você veio, né, pensando para quando veio me procurar? Então o que que eu estou fazendo? Eu estou acessando uma parte de você que talvez você não traga de primeira vez. Você fala assim, poxa, peraí, ele está me perguntando isso, nunca não parei para pensar, deixa eu refletir aqui o que foi. Então isso são perguntas que faz com que a pessoa saia do sim ou não, né? Então perguntas abertas e com essa intencionalidade ajudam a direcionar. E essa questão da adesão ao tratamento é a mesma coisa. Você fazer perguntas de forma qualificada, de forma assertiva, por exemplo, uma das coisas que a gente gosta de perguntar, olha, a lei, você tem alguma dúvida do que eu acabei de te explicar? Então eu não falo assim, você tem alguma dúvida? Eu falo, você tem alguma dúvida do que eu acabei de te explicar? Então eu estou afunilando para exatamente esse ponto, para que você tenha mais clareza para falar, não, Bruno, eu entendi ou não entendi, né? E outra coisa que ajuda para o paciente aderir ao tratamento é você utilizar analogias. Então, por exemplo, quando eu falo de comunicação, dar um exemplo assim, quando eu começo a falar de um tratamento, eu falo assim, olha, primeiramente a gente está se conhecendo, então eu estou construindo as bases de uma casinha. Mas aos pouquinhos essa construção, esse relacionamento vai crescendo e vai se fortificando, que são as paredes. E depois vai tendo o telhado, vai tendo as outras coisas que a gente vai fazendo juntos. Mas eu não consigo fazer essa casa sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Então eu trago muitos exemplos do dia a dia ou algum exemplo que, né, que eu entenda que faça sentido naquele momento para facilitar o entendimento de um tratamento, de uma explicação, de um diagnóstico. Isso acho que facilita o paciente entender. E outra coisa que é muito importante, que o profissional de saúde precisa sacar, assim, entender, é a comunicação não verbal. Eu preciso entender que quando eu estou conversando com uma pessoa, vão ter reações diferentes.
aquela pessoa vai entender de uma forma, mas às vezes o não verbal pode estar me dizendo outra. Então eu preciso aprender a falar. Ale, pera aí, eu tô vendo que você fez uma cara aqui, não sei se você entendeu, né? Ou você vê que a pessoa tá rindo, tá gostando, você fala, ó, Arley, o que que você acha da gente fazer esse tratamento? Aí você fala, pô, tô concordando, né? Faz assim. Da mesma forma que quando você está interagindo comigo, eu preciso prestar atenção na minha comunicação não verbal, né? Eu posso fazer que eu estou entendendo, mas eu começo a ficar mais distante, eu começo a cruzar o braço, eu começo a olhar para o computador. Então, essas coisas da comunicação não verbais, que são sutis, elas falam muito, né? Do que a gente quer dizer e do que a gente não quer dizer. Olhando, Bruno, eu não sei o quanto você é, conhece do ramo de ILPI, né? Mas fazendo um paralelo, obviamente, da sua baita vivência aí trabalhando com equipe interdisciplinar e ainda mais em APS, né, em atenção primária de saúde, que você tem realmente a equipe trabalhando muito junto e com o paciente ali, né, o cuidado Uhum. centrado na pessoa, né. Como é que funciona essa comunicação enquanto time interdisciplinar para a gente fazer aqui um paralelo com o que a gente deve esperar para uma ILPI? Acho que assim, é esperado que o profissional que atue nesses, né, na ILPI, ele tenha exatamente essa escuta. Ele precisa ter uma escuta qualificada. O que que é uma escuta qualificada? É uma escuta sem julgamento. É uma escuta que você está atento, sem julgamento, sem interrupção, né? Então, ou seja com o paciente, seja com o colaborador, o par, né, ou até mesmo o gestor, é entender o que está acontecendo, né? Não interromper, então deixar as pessoas expressarem suas ideias, entender os pontos de vista, o ponto de vista, para que a mensagem fique mais clara, né? E ao longo dessa escuta ativa, fazer exatamente entender a questão do comportamento não verbal, a comunicação não verbal, como que está sendo essa comunicação não verbal entre os times, entre as equipes, né? Então eu lembro muito na questão de comunicação entre times, em várias locais que eu trabalhava, que é exatamente isso. Você começa a prestar atenção nas pessoas que estão mais ah, afastadas da reunião ou estão prestando mais atenção. Então é sempre importante ressignificar. Pessoal, vamos lá, vamos focar aqui pro caso, né? Porque muitas vezes a discussão ela acaba indo para, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Pessoal, foco. Vamos voltar aqui para o cuidado do paciente. Uhum. Às vezes surgem discussões mais acaloradas, pontos de vista diferentes. Então é importante a gente, enquanto profissional de saúde e lideranças, também trazer isso. Pessoal, vamos ressignificar, vamos focar. Onde que a gente estava nesse momento da conversa? A gente estava aqui, ó, para a gente não desvirtuar muito, né? Lembrei também de casos, por exemplo, que a gente, isso em alguns lugares que eu trabalhava, que a gente tinha reuniões com familiares. E muitas vezes era para discutir o que a gente ia fazer com determinado cuidado do familiar. E uma das coisas que a gente trabalhava era exatamente isso. Tinha momentos em que a discussão ia assim, mas fulano tem a parte financeira, tem tal coisa, e começava a abrir muito. Então a gente falava, pessoal, ó, Dona Maria tá precisando do nosso cuidado. Uhum. Então vamos lá, vamos juntar aqui o que cada um consegue contribuir. Então a gente sempre convergia, mas a partir de uma verbalização. A gente precisa verbalizar isso. Eu vou fazer uma provocação para a gente aqui, Bruno, no sentido assim, acho que você viveu cenários muito propícios para esse tipo de situação. Mas vamos tentar ajudar aqui quem eventualmente está nos ouvindo e que tem um cenário às vezes mais desafiador. Uhum. Porque trabalhar com o Dr. Bruno deve ser uma maravilha, né? Mas acho que tem situações mais desafiadoras. Então, assim, queria que você trouxesse um pouco de talvez qual o caminho, porque esse nível de discussão que você chegou, né, de trazer família, equipe multiprofissional, e de novo, trazendo ali para a ideia da ILPI, na minha visão, Uhum. nessas discussões deveria estar o cuidador, que é alguém que eventualmente não tem um curso específico, não tem evidentemente uma graduação, mas que faz parte do cuidado ali diário, né, daquele idoso, daquela pessoa idosa. Então, acho que até vamos dar um passo atrás para a gente construir esse cenário ótimo de comunicação dentro de Uhum. uma ILPI, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre a importância de ter esse grupo reunido, né? Familiar
quando possível, o próprio idoso, né? Cuidador, enfermeiro, o dono ou administrador da ILPI, né? Assim, então, por que é que você, na sua experiência, né, qual que era a visão lá na experiência, no serviço que você trabalhava, por que que você reunia esse grupo para essa discussão? Quais são os benefícios para o paciente de ter, primeiramente, né, esse grupo reunido para falar do idoso? Eu acho que acho que ter esse grupo formado, ele ajuda tanto quem está na gestão ou nos cuidados a entender os desafios, né? Ou as necessidades do paciente e vice-versa, né? Acho que o paciente, a família do paciente entender o que está sendo feito de cuidado, né? O que, que a equipe tem feito de cuidado. Isso é uma cocriação, né? Então, na verdade, são dois especialistas, digamos assim. Você tem a paciente e sua família, que são experts na sua vivência, nas suas necessidades de cuidado, e a própria equipe de cuidado que tem essas necessidades, precisa entender, né? E tem suas limitações também, né? E acho que é importante ter esse diálogo para alinhar expectativas. Por isso que eu falei muito da expectativa, né? Uhum. Porque muitas vezes, se a gente não acolhe tanto a expectativa do paciente ou do cuidador, assim como a expectativa do que dá para ser feito, a gente começa a ter frustrações. E aí, a partir do momento que você tem as frustrações e expectativas não atendidas, acho que aí começam os conflitos, ou começam os ruídos de comunicação. Então, eu acredito que quando você tem uma reunião de equipe, uma reunião com o núcleo familiar de forma recorrente, transparente, né? Acho que acima de tudo é ser transparente. Acho que não é esconder nada, é comunicar. E acho que é comunicar de forma. Eu gosto muito de utilizar uma técnica, que é uma técnica, até quando eu falo com os pacientes, que é assim: eu me preocupo com o seu tratamento. Ou eu me preocupo pelo fato da senhora não estar tomando essa medicação. Então, eu sempre coloco na minha percepção, né? Então, colocar os meus sentimentos, eu estou validando um pouco o meu ponto de vista para que você também entenda que eu tenho esse limite, eu quero te ajudar, Uhum. mas eu tenho essa, digamos, limitação. Então, eu preciso trazer isso para você, né? Então, Arley, olha, eu me preocupo que eu tenho tais pontos para chegar. Ou eu me preocupo da alimentação não estar sendo adequada, de você não estar conseguindo comer, né? Mas na visão da senhora, o que que a senhora acha que dá para ser feito? Né? O que que a senhora acha que dá para se alimentar? Então, acho que e da mesma forma, acho que dar espaço para o paciente, né? Então, acho que são essas duas coisas, assim. É, trazer isso numa conversa, ser transparente e explicar de forma clara para o paciente, para a família, né? O que está acontecendo, quais são as limitações. Eu acho que isso é um ponto crucial, né, Bruno? Porque quando o paciente está dentro de uma ILPI, eu acho que justamente entender qual que é a expectativa da família e muitas vezes do idoso e também do cuidador, me parece um fator essencial, né? Porque eu imagino que a família, em boa parte dos casos, não tem expectativa realmente de que a pessoa que está ali, né, a pessoa idosa que está ali, tenha, né, uma pronta recuperação, né, enfim, olhando ali, não o caso agudo, né, mas o acompanhamento mensal que eventualmente é feito, né, e só que muitas vezes ela também não se dá conta disso, né, e ela acaba ali cobrando da ILPI alguma coisa que nem ela muitas vezes Uhum. acredita ou tem expectativa, né. Sim. Então trazer a expectativa de todo mundo, né, para essa conversa, acho que é algo que talvez facilite muito até as negociações, né, e de Sim. uma maneira geral, não só do ponto de vista clínico, mas de uma maneira geral para a vivência daquele residente naquela ILPI, né. Perfeito. E tem uma frase que é aquele ditado famoso, né? Combinado não sai caro. É, E quando você põe na mesa tudo isso com as pessoas envolvidas no cuidado, é isso, você está pactuando, você está negociando, porque no final das contas, cada um vai ter suas expectativas e seus pontos de vista. uhum. Mas aí a gente precisa entrar num meio termo para que seja bom para todo mundo, né? E eu acho que é isso, assim, acho que entrando nessas reuniões é importante, e sempre quando a coisa estiver destoando muito, voltar para o ponto que é o paciente. Então, quando você começa a pensar no paciente, no cuidado para o paciente,
Acho que é mais fácil de todo mundo ressignificar e voltar para aquele cuidado. Muito bom, Bruno, muito bacana. Eh, Indo agora mais para as técnicas de comunicação, quais que você, assim, acredita que são absolutamente essenciais e que você acredita que ninguém consegue viver sem, quando está falando deste cenário ali onde você envolve equipe multi, etc e tal. Você falou um pouco de não verbal, né? Uhum. Você falou rapidamente sobre rapport, mas explica um pouquinho mais para a gente aí qual a importância disso, o que é o rapport Perfeito. e quais outras técnicas mais comuns que você gosta de recomendar para quem vai começar a olhar para isso eh, com mais importância, né? Perfeito. Eu vou começar pelo rapport, que é uma técnica, né? Enfim, vem da parte da origem francesa, mas é exatamente ele significa trazer para perto, então é construir vínculos, né? Basicamente é isso. Então, como que a gente constrói vínculo? E por que que essa técnica, essa forma de comunicação é importante? Porque ela ajuda a gente quebrar gelo, né? Então, assim, muitas vezes você não conhece, é a primeira vez que você está atendendo esse paciente, acolhendo. Então, é importante você buscar mecanismos de quebrar o gelo, né? De fazer coisas que vão tornar o ambiente mais leve. Uhum. Então, é como que a gente constrói um ambiente mais leve de confiança, de segurança com o paciente, né? Por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente e eu vejo que ele está com uma camisa de time, de futebol, eu automaticamente faço uma brincadeira ou vejo se é de um time, seu time jogou ontem, né? Então eu tento trazer para uma coisa mais comum e que seja confortável para o paciente, para que ele já quebre o gelo, para que eu consiga quebrar o gelo. Quando você atende o paciente há muito tempo, por exemplo, uma ILPI, que você já tem os pacientes, né, que já estão lá um determinado período, você já pode pegar pequenos insights. Quem que é a família, se você já lembrar o nome de algum familiar, se você já tem o que que ela gosta de fazer, alguma coisa assim, você já começa a trazer isso para a comunicação. Porque isso já é uma forma de, para além do bom dia, né? Então, você já perguntar de um assunto corriqueiro ou comum para aquela pessoa e que traga conforto para ela, é uma coisa que é uma forma de gerar essa conexão. Uhum. Mas também não pode ser uma coisa muito forçada, porque senão a pessoa percebe. Sim. Então tem que ser uma coisa natural. Mas você fala assim, Bruna, mas eu nunca fiz isso, eu não tenho esse costume e tal. Treina. Faz isso com alguém do dia a dia, um amigo que você vai lá, tenta elogiar alguma coisa, tenta puxar alguma coisa, porque aí você já vai se acostumando. Você já vai se habituando a fazer elogios, ou já fazer coisas que vão cativar o interesse da pessoa. Então isso é uma técnica de rapport. Então, rapport é uma coisa que eu acho que é importantíssimo. A outra coisa que a gente falou da comunicação não verbal, que é uma técnica que a todo momento a gente tem que estar prestando atenção no tom de voz. Muitas vezes a gente tem que estar falando muito rápido, então a gente tem que, opa, peraí, deixa eu segurar um pouco, né? Deixa eu falar um pouco mais, deixa eu melhorar a minha entonação. Então você pode prestar atenção nisso e melhorar essa consciência corporal. Gestos, né? Então tomar muito cuidado quando a gente está conversando, não focar muito em outras coisas, porque isso pode passar uma outra impressão, Uhum. né? Mexer no celular, por exemplo, está falando com o paciente, mexe no celular, mesmo que seja uma coisa importante, mas assim, isso já desvia a atenção, o foco, né? E para a pessoa já passa uma outra impressão. Da mesma forma que você está passando por isso, né, da sua própria comunicação não verbal e como você pode melhorar essa consciência corporal, prestar atenção no que o paciente está te dizendo não verbalmente, né? Então, se ele está muito ansioso, se ele está muito... Então, é tentar trazer, eu brinco assim, até pacientes muito ansiosos, por exemplo, quando eles vêm numa consulta ou num atendimento, você ter uma postura mais calma, um tom de voz mais acolhedor, uma coisa mais empática, né, gera aos pouquinhos, vai fazendo com que eles acelerem. Então é não entrar na dele e não ficar pilhado, né? Você não fazer o contrário, você sim deixar influenciar e fazer isso. Mas acho que também se você fizer demais, talvez cause um desconforto, né? Se você, tô pensando aqui, né? Se você pega alguém muito acelerado ou, né, e você diminui propositalmente até o seu ritmo para trazer ele para sua frequência, eu imagino que isso eventualmente possa trazer um desconforto, né? Acho que você tem que buscar um meio termo. Você tem que buscar o meio termo, perfeito.
Mas é isso, assim, de uma forma geral, a gente tende a espelhar os nossos comportamentos. Então, se você tem uma tendência né, a sua forma de agir vai refletir no outro, e vice-versa. Então, a gente brinca até que tem uma técnica, que é a técnica do espelho, que é você começa a reproduzir, se você começa a entrar em sintonia, você vai reparar que a sua forma de agir e o seu não verbal, por exemplo, vai se refletindo muito no que a pessoa está fazendo, e vice-versa. Então, são formas da gente prestar atenção se a gente está conseguindo entrar em sintonia. Uhum. Porque eu lembrei aqui de alguns exemplos assim, não em consulta médica, né? Mas às vezes você percebe que tem algumas pessoas que giram numa frequência muito diferente da sua, né? E isso traz um desconforto, né? Às vezes tem gente que tá ali, tá falando muito rápido, acelera e o gesto é rápido, né? E isso não adianta você querer entrar na mesma frequência, que você vai ficar mais ansioso. E também, se você ficar segurando muito a frequência, causa um desconforto geral, né? Então, é difícil, né? Isso, né? Só estou falando aqui porque, assim, é a sua área de especialidade, eu tô até aproveitando para tirar dúvida mesmo aqui, né? Uhum. Porque é um desafio, né? Tem algumas pessoas que são muito aceleradas e você não consegue entrar naquela frequência, e você está numa frequência mais baixa, tentando buscar um meio termo, um lugar mais confortável, tentar espelhar um pouco aquela pessoa, mas ela não sai daquela frequência e acaba que você não consegue criar conexão, muitas vezes, né? Com uma pessoa que tem uma frequência muito diferente da sua, né? Perfeito. Acho que isso é difícil mesmo. As técnicas em si, elas te ajudam a tentar entrar nessa conexão. Mas é isso, assim, não quer dizer que vai funcionar 100% das Sim. vezes, né? Então, significa que eu, mesmo baixando meu tom de voz, mesmo mudando alguma frequência, etc., que eu consiga, de fato, fazer com que você tenha uma maior adesão ao tratamento, etc. Isso depende, cada relação é de um jeito, né? Cada momento em que a gente está se encontrando é de um jeito. Então, por exemplo, você pode ter me encontrado hoje, estou super bem, estou numa fala adequada, mas às vezes em outro dia eu posso estar acelerado, eu posso estar diferente. Então, são momentos diferentes, mas é importante, e por isso que dá trabalho, por isso que, né, exige treinamento, para que a gente tenha esse autoconhecimento. Uhum. Quando a gente aprende o que gera desconforto na gente, como que a gente pode melhorar, quais sentimentos, uma coisa no relacionamento de cuidador com o paciente é a gente entender quais sentimentos que estão envolvidos, né? Muitas vezes eu estou atendendo uma determinada pessoa que ela me lembra o meu avô, e isso é inerente, é parte da relação humana, eu não tenho como bloquear esse sentimento. Uhum. Mas assim, eu consigo trabalhar como que eu vou agir mediante esse sentimento. Então, por exemplo, se um idoso me faz lembrar do meu avô, às vezes eu vou ter uma tendência a ser mais acolhedor, por uma coisa que me bateu de sentimento. Por outro lado, se eu tenho uma péssima impressão do meu avô e eu tô atendendo um paciente que me faz sentir isso daí, talvez eu tenha um sentimento e uma atitude que não é adequada. Mas é que esse sentimento ele é inerente, ele vai passar pela gente. A questão é como que eu atuo mediante esse sentimento. Então eu preciso trabalhar essa parte emocional, eu preciso melhorar essa parte emocional, nessa inteligência emocional de como reagir mediante isso. E só o fato de você, né, eu tô agora que pensando assim, né, que às vezes quando você sente isso, e aí a pessoa às vezes começa ainda a validar alguns comportamentos, né, você fala, putz, ele me lembra alguém que eu não gosto, e ele começa a validar o comportamento da pessoa que eu não gosto, e em 2 ou 3 comportamentos que ele valida, eu já acabo com a relação, né. Exatamente. Mas acho que o fato de, vou de novo aqui validar, né, o conhecer a comunicação, né? Você entendendo isso, só de você entender, você já começa a racionalizar, né? Fala, não, olha, ele me lembra tal pessoa, mas não é tal pessoa, né? Eu vou tentar sair desse lugar aqui que eu me coloquei, né? Para justamente saber que é um indivíduo que não tem nada a ver com aquele, né? E privar, né? Porque acho que o objetivo maior da comunicação, e eu vou falar aqui de maneira completamente
sem conhecimento de causa, né? Assim, o que eu estou pensando aqui, né? Acho que os objetivos principais da comunicação é, e indo aqui pensando de novo na visão da ILPI, muitas vezes é o não conflito, porque a gente escuta que é algo comum em LPIs, porque você tem um ente querido seu morando num outro lugar que não é a sua casa e que, obviamente, ali muitos comportamentos e muitos acontecimentos não estão sob a sua gestão e não refletem a cultura familiar, etc. e tal, e incomoda, né? E muitas vezes também a forma do tratamento é algo diferente do que eu estava habituado, enfim. Então, acho que muitas vezes é evitar o conflito e melhorar o tratamento, né? Melhorar pro idoso que está lá, né? E aí eu percebo muito as LPIs, às vezes, na defensiva, né, com as famílias por conta disso, né? Uhum. Então acho que entender esses pontos que você trouxe de comunicação para justamente até talvez tentar mudar esse comportamento e muitas vezes talvez parecer um pouco mais vulnerável, imagino que deva melhorar essa interação e muitas vezes até o tratamento e melhorar é, a percepção do familiar em relação à ILPI e não só do ponto de vista de fidelização do cliente. Vou falar de uma maneira bem clara, né? Que talvez não é isso que eu estou querendo justificar, né? Mas sim o conforto de deixar aquele residente, aquele ente querido dentro daquela ILPI. Então, acho que essas técnicas de comunicação que você está trazendo e aprofundar ainda mais nisso, o objetivo, né? Tô tentando aqui, de certa forma, bem entre aspas, né? Mas convencer as ILPIs da importância disso aqui, o tamanho da importância que eu vejo nisso para as ILPIs, que é saber se comunicar, sim, porque a percepção que eu tenho muitas vezes é que a ILPI tem aquela postura de vou ser um pouco mais general aqui, seja o dono, o administrador e muitas vezes o médico também, vou ter essa postura mais general, porque se eu soltar muito o lastro aqui, se eu deixar, eu vou perder o controle e tal. Mas eu acho que isso, na verdade, reflete muitas vezes um desconhecimento da onde ele quer chegar, da onde ele pode chegar e do que ele pode pactuar e o que ele pode ganhar com essas famílias, né? Sim. É, acho que tem uma questão que você está trazendo que é muito interessante, que é o medo, né? Assim, até é o medo, a insegurança de, poxa, será que eu compartilhar ou trazer isso, o que que vai acontecer, né? Como que eles vão ver, como que... Mas no final das contas, eu até falo porque eu tive um avô que ficou numa ILPI e eu tive o avô da minha esposa também ficou numa ILPI. E eu tive dois tratamentos diferentes. No do meu avô não tinha muita comunicação, era uma coisa muito fechada, que só tinha comunicação médica, que passou bem, etc. No outro já tinha uma coisa um pouco mais diferente, que foi da esposa do meu avô, do avô da minha esposa, que foi uma coisa mais família. Vamos trazer para perto, deixa eu explicar o que está acontecendo, vem cá, vamos comunicar. Então, é, é se permitir, né, trazer essa confiança, porque no final das contas, no limite, estamos deixando uma pessoa querida para os seus cuidados. Então, com relação a isso, o que que as pessoas esperam? Pelo menos o que eu esperava, né, com meu avô, seria assim, que alguém se preocupasse com ele e falasse, não, fica tranquilo, a gente está aqui, está tendo baixa hipoglicemia, está tendo isso, mas a gente está controlando, fica tranquilo, ó, a gente precisa só conversar como que a gente vai fazer esse ajuste. Então, trazer essa parceria. É isso que a gente precisa. É isso que, na verdade, pelo menos na minha experiência, eu precisava naquele momento, né? Uhum. Enquanto meu avô. E da minha avó, da avó do avô da minha esposa, a gente percebeu que aconteceu exatamente isso. Estava num local, numa LPI, foi super bem acolhido, tinha reunião para conversar sobre os cuidados, tinha esse esclarecimento de dúvidas e essa tranquilização dos cuidados com esse familiar. Então, assim, acho que ter a comunicação é muito poderosa nisso, né? É que as pessoas talvez não estejam ou precisam se preparar mais nesse sentido, né? E algumas estão fazendo de forma super adequada e outras precisam só melhorar nisso,
né? São pequenas, a gente acha que é besteira porque são soft skills, habilidades leves, que a gente não consegue necessariamente medir, mas elas geram um enorme impacto no cuidado. É isso que faz a diferença no cuidado. Não só a parte técnica e clínica, lógico, isso é importante para, né, o cuidado específico daquele idoso, mas ter essa outra parte ajuda não só para o idoso em si, a comunicação e o cuidado com o paciente, mas também com a família, que é um núcleo importante desse cuidado. Saber também se comunicar, isso é uma coisa muito interessante, né? É a triangulação que a gente fala. Normalmente, quando vem nesses atendimentos, você está o cuidador, você tem o paciente e você tem a equipe de cuidado, enfim, né? E muitas vezes é ter essa triangulação, porque o cuidador é quem mais sabe do que está acontecendo, né? Paciente. E você ter essa triangulação do profissional de saúde, perguntar para o cuidador, depois perguntar para o paciente, fazer essa triangulação, é técnica de triangulação, né? Mas é sempre tentando trazer, por exemplo, para o paciente. O que você está sentindo? O que você está... olha, fulano de tal falou que está acontecendo determinadas coisas no almoço. É isso mesmo que está acontecendo? Aí o paciente vai lá e fala da visão dele. Então você sempre vai trazendo e tentando colocar os dois na mesma conversa. Porque muitas vezes tem conflito, às vezes, né? Tem conflito entre cuidador, paciente. Então é tentar trabalhar isso, mas sempre colocando o paciente como centro das atenções, né? E isso, assim, na minha visão, é o que traz o cuidado genuíno, né, Bruno? Porque eu vejo muitas vezes uma preocupação e é importante que se tenha uma preocupação com o ambiente, uma preocupação com o melhor remédio, dado na hora certa, na dose certa. Isso é absolutamente essencial. O cuidado, o carinho, né, na hora de cuidar do idoso Uhum. é essencial. Mas isso me parece que a gente está mais pronto para fazer. Me parece que as ELPs têm isso como uma preocupação mais latente e mais visível, né? Ah, vamos cuidar dele com carinho, com cuidado, vamos escutar ele lá, vamos levar ele para fazer o que ele gosta, né? Vamos dar autonomia, vamos fazer fisioterapia, vamos dar medicação, vamos, né? Isso me parece algo que já é ponto pacífico para todo mundo de que isso é importante, né? Mas essa comunicação nesse nível que a gente está falando aqui, né, de envolver as pessoas, de aceitar uma vulnerabilidade na comunicação, de fazer os combinados, né? Isso me parece que ainda tem um campo absurdo assim, né, para as ILPIs e para outros profissionais de saúde também, em outros locais também, né? Que aqui o nosso foco é mais ILPIs, né? Sim, sim, sim. Fazendo trocadilho, né? LPI em foco, né? Mas de uma maneira geral, a gente não tem muito essa preocupação na saúde, né? Uhum. Acho que muito por insegurança, por, enfim, o que a gente já falou aqui, mas é, eu me sinto muito, eu estou muito satisfeito do que a gente conversou aqui, da onde a gente chegou nessa nossa conversa, porque acho que a gente chegou num ponto super importante para colocar pelo menos uma pulguinha aí atrás da orelha de que as pessoas busquem esse conhecimento, né, da comunicação na maneira mais profunda dela, né, porque isso acaba tirando ali muitos monstrinhos que hoje permeiam a cabeça dos administradores e profissionais de LPI, porque a gente percebe bastante ponto de conflito dentro dessas LPIs. Uhum. E eu acho que muito é porque faltam combinados, né? Falta uma comunicação de maior qualidade, né? E nada melhor do que estudar, aprofundar isso, Sim. né, Bruno? Você tem, acho que a gente tinha pensado até em falar em algumas situações práticas aqui, mas eu estou muito mais feliz com o caminho que a gente chegou aqui, Tá. trazendo isso de uma maneira muito mais macro e acho que até mais profunda do que trazer como resolver, né, 1 mais 1 igual a 2, né? Sim. Acho que tem que ir muito além disso, né? Entender isso, estudar isso de uma maneira muito mais profunda, né? Então, assim, queria agradecer de verdade aqui né, a gente falar desse tema, né, escutativa, clareza na fala, rapport, não verbal, etc. E principalmente, né,
essa parte da vulnerabilidade eu achei, assim, genial para a gente trazer para a prática. Dá trabalho, né, eu imagino, né, Trabalho. dá trabalho implementar isso, dá trabalho fazer, mas eu acho que isso aqui, ele traz o cuidado num nível, né, de essência mesmo de cuidado, não só para o residente, mas também para os profissionais e para a família que está envolvida nisso, né. Uhum. Então, queria muito te agradecer, estou super feliz com o nosso papo aqui, com o resultado de hoje. Eh, Enfim, espero que vocês tenham gostado também, que vocês tenham entendido o nível de profundidade da conversa aqui que a gente teve, eu tenho certeza que vocês entenderam. E queria agradecer mais uma vez, Bruno, sua presença aqui. Obrigado, Arley. Acho que hoje foi um dia bastante, assim, genial, no meu ponto de vista. Então, eu te agradeço de verdade. Obrigado, Até viu, uma Arley? próxima, espero que você venha mais vezes. Fala aí, a gente vai falar aqui, a gente quebra esse tema e fala sobre outros aspectos dele aqui, mas acho que hoje a gente foi para um caminho muito bacana. Tá. Obrigado mesmo. Obrigado por vocês terem acompanhado aí a gente. Então, se é a primeira vez que vocês assistem, não percam os outros episódios. Sigam a gente, dá um joinha aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Arley. Obrigado a todos.